Julieta, na página 12, por favor, ali na mitologia. Onde? Mitologia. Sim. Pode expandir um pouco esse mito de português ser língua difícil de aprender? O mito de português ser difícil de aprender. Olha, então vamos lá. Por que existe esse mito conosco? Com o pessoal que fala a língua portuguesa, correto? Imagino que seja porque a gente nasce ouvindo falar a língua portuguesa, a gente entende o que os outros falam conosco, a gente, mesmo bebê pequeno, balbucia e os pais entendem, correto? Então, a gente acha que, olha, eu consigo me comunicar, por que eu vou ter que aprender esse negócio? Então, na hora que você tem que... Vai lá para a escola, se é uma boa escola, se é um bom professor de português, e começa a te mostrar gramática, as normas e tal. Aquilo para você é muito novo. É como se você estivesse estudando uma língua estrangeira. Por quê? Não é? Você nunca pensou nisso. Então, você começa a estudar aquilo, mas aquilo parece que não entra muito. Quando é uma língua estrangeira, você sabe que você não sabe aquilo, desconhece, presta mais atenção e vai lá. Mas, quando você já fala a língua, se comunica perfeitamente, então parece que existe alguma coisa que não, entende? Por isso, assim, o que eu vejo, e tenho visto na minha experiência, eu fico com muita pena. As próprias professorinhas que lá vão ensinar a criança a alfabetizar e tudo, elas são muito pobres, elas não percebem certas coisas, e elas também não sabem fazer. E já tem muitos anos que então eu fui fazer um estágio dentro de uma sala de aula. Fiquei horrorizada, não imaginei que fosse assim. Elas praticavam um erro atrás do outro no quadro negro. Concluindo, as crianças estão aprendendo errado, correto? Acho que mudou um pouco, melhorou, dependendo do local, mas tem muita coisa ainda assim por aí. Aí, mais tarde na vida, essa pessoa vai trabalhar, vai seguir a vida. Ninguém mais pensa em língua portuguesa, tá certo? Um belo dia, quando se depara com uma coisa dessa, nossa, que coisa difícil. Também porque, quando a gente é criança, é a melhor época de aprender as coisas. Então, ficou difícil. Aí a pessoa, nossa, que língua difícil de aprender. Imagino que haja isso, entende? Mas isso é um mito, não tem nada a ver. Mas você não acha, assim, que o idioma português, por ser tão complexo, a minha impressão é que os brasileiros têm mais facilidade em aprender outros idiomas pela estrutura do próprio português, do que os estrangeiros têm muita dificuldade em aprender o português. Uhum. Será que não é pela estrutura da própria língua? Bom, aí eu não sei te dizer, porque aí depende de vocês, tá certo? Você estudou francês ou é professora de francês, no caso? Tá bom. Então, você percebe isso, talvez, nas pessoas estrangeiras que chegam aqui e encontram essa dificuldade. Mas vejam, aqui no nosso grupo, vem uma pessoa lá de fora, se ela quer aprender, em pouco tempo ela está falando português, interessante com a gente, não é? Talvez mais fácil do que se eu for lá para fora, para aprender, para falar alemão, para mim vai ser complicado, entende? Então, eu não sei, essa medida que você está colocando, não tenho experiência para te falar. Tá. É só uma impressão que eu tenho, assim, esses tempos que eu venho assim, trabalhando com os idiomas, a impressão é que o francês, o português, enfim, o latim, as bases latinas e romanas, já tem uma estrutura mais complexa do que, por exemplo, o inglês, outros idiomas assim. Quem sabe não seja essa complexidade que dá riqueza para ele. Com certeza, é. Não é? Então, e é uma língua, como disse o professor, não é uma língua bárbara, é uma língua trabalhada, não é? E veio do latim, então é todo um trabalho que se fez para adequar a língua latina à língua portuguesa. Talvez essa seja a minha obra-prima, o que eu estou querendo fazer. É fazer um contraponto entre a sintaxe latina e a sintaxe da língua portuguesa. Entende? Eu gosto muito da sintaxe, da organização das palavras, etc.
Eu estou querendo fazer isso agora. Tá? Vamos ver se a gente consegue. Consciência em forma de alunos, né? E que tem essa dificuldade de escrever. E se formos investigar até o passado, pode-se encontrar aí até grandes escritores, mas que tiveram algum trauma e pode se apresentar hoje como crianças ou adolescentes ou adultos com dificuldade de escrever, né? E eu acho que você, como professora, já deve ter encontrado consciente que você deve ter, primeiro, ter feito um trabalho a nível emocional para que viesse, trouxesse à tona toda a dificuldade para chegar realmente à escrita, não? Sim, aconteceu. O Colégio Bertone me indicou uma mocinha que já seria o 3º ano que ela iria fazer vestibular em medicina, e que ela não conseguia passar. E o problema dela era sempre redação. Eles vieram falar comigo, a moça veio trabalhar. A redação dela não estava errada. Não tinha nada errado. Segundo os critérios, coesão, tal, não tinha nada errado. Mas não estava boa, sabe? Aquela redação realmente não dava para passar, não. Eu digo, o que está acontecendo? Aí, vamos conversar. Aí eu vejo que ela tinha, pelo então namorado, ela tinha assim, ela achava ele fantástico, formidável, ele sabe argumentar, porque ele sempre tem. Eu disse, você também sabe. Aí eu comecei assim, você também sabe. Aí eu vi que era ali, a falta de... Ela olhava os outros, achava que ela não tinha, ou uma complicação com a família. Aí começamos a trabalhar isso, inclusive dando temas de redação onde ela pudesse trabalhar isso, correto? E pronto. Como sempre acontece, eles nunca voltam para me dizer, professora, passei. Não fazem isso não, me esquecem. Aí o que acontece? De repente eu entro dentro do shopping ali, né, do estacionamento, e vejo lá a foto dela com os outros colegas, todo feliz. Eu digo, passou dessa vez. Que bom. Então, deu certo, né? Então, esse foi um caso que, na verdade, ela não tinha nenhum processo de grande dificuldade com a escrita. Ela escrevia. Tanto que depois as outras redações ficaram muito boas. Quando ela começou a se soltar e acreditar mais nela, né? Então, acho que aí era um problema emocional, Rosa. Acho que é isso, sim. Isso aí. Obrigada. Professor, li nos jornais que um casal que deixou de ir à boate em Santa Maria na noite do incêndio morreu em acidente de carro ontem, parecendo que tinha que morrer mesmo. Pergunto, existe hora para a gente dessomar? Morrer antes da hora ou na hora são duas coisas que caminham paralelas? Olha, estuda o caso, com consciência tudo é possível. E esse negócio de morte é muita coisa que ocorre, tem que pensar. Agora, você sabe, num caso igual esse, uma tragédia dessa, com tanto drama, tem de tudo, né? Às vezes foi mera coincidência, uma sincronicidade, alguma coisa nesse sentido. Precisa de ver de que modo que as pessoas morreram. Quem estava dirigindo era a pessoa, estava bêbado, o que houve, como é que foi, o que aconteceu com o carro. Tem que examinar, não é assim não. Agora, você sabe, nessa hora todo mundo quer fazer um dramazinho diferente, né? Para tentar explicar. Eu só sei que são mais de 230 pessoas que morreram pelo descaso, a negligência de todo mundo, né? Começa pelos caras que soltaram foguete e fogos de artifício dentro de um lugar fechado, um teto menor do que esse aqui. Como tem gente doida, né? Agora, eles, coitados, esse que soltou é o menos doido, que é a jovem. Jovem não tem experiência, mas e os donos da boate? Como é que faz uma caixa daquela da morte? Um local daquele para matar os outros, tudo tampado, uma porta só que entra e que sai. Uma loucura. E põe
900 pessoas lá dentro. Somos doidos, né? Agora, esse é o Brasil. E o prefeito, e o departamento que vê isso, e os magistrados, e juízes, os advogados, não estão vendo isso? Ninguém fala nada. Outra coisa, quantos já morreram em casa noturna no Brasil? Cadê as leis? Cadê que mudaram? Datena falando essas coisas há 20 anos. Cadê que ele segue a coisa que ele fala? Célebresil. Entende? É o Brasil. O Brasil não é um país sério. Até agora nós estamos nessa. É terrível isso tudo. Agora, sai um negócio desse, eles querem tapar o sol com a peneira. Então fala, nos Estados Unidos tem mais acidente com casa noturna. E daí? A população é maior. O que vocês querem? Tem que ter mais. Mas ninguém fala essas coisas. Eles falam para contemporizar. Vamos ver se nós vamos falar algumas semanas disso. Daqui a uma semana todo mundo já esqueceu, volta tudo o que era. Daqui a pouco nós temos outra boate com um monte de gente morta. Enfim, eu acho que devia de fazer aquilo que eu digo. Bares e boates e casas noturnas devem ser feitos juntinho do cemitério, para ficar fácil levar os caras. Tudo perto. Eu já escrevi sobre isso. Eu acho que devia de ser tudo vizinho, juntinho do cemitério, tudo próximo, mesmo quarteirão, para não ter trabalho. Pega ali, já põe, já enterra, e fazer um crematório do outro lado do cemitério. Crematório é melhor, porque aí limpa tudo. Teve um caso desse no Rio de Janeiro, com uma boate também, que pegou fogo, não é a lá primeira foi um vez que circo acontece? que houve em 1961, matou 505 pessoas, a maioria crianças. Esse aí agora, a maioria eram jovens, adolescentes, 14, 16 anos. Lá no Rio não, era criança. Aquilo foi horrível. 505 pessoas morreram de uma vez. Pois é. Tudo por isso. Lá foi mesmo um circo, que foi um local que eles colocaram, uma casa de incêndio. Né? Agora, essa boate aí não, tem várias boates dessas que são tudo fechado, igual câmara de gás mesmo. Ali é câmara de gás. Santa Maria é diferente lá de Niterói. Lá foi uma câmara de gás. Em Niterói foi um incêndio mesmo. Se eu não me engano, o circo foi na pegou Lagoa, fogo. o caso do não, Rio. Não. Lá no Rio foi em Niterói. É um circo. Mas não teve uma na Lagoa? Não, tem vários. Acho que tem. Tem umas coisas menores que o povo não fala muito. Tem aquele motel, por exemplo, que pegou fogo através do gás, matou gente também. Todo mundo fica calado disso. Esse era granfino, caríssimo. Entende? Lá bem no centro do Rio, motel. Eles ficam quietos. Quem tem que tomar providência?